Olá, belas, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Eu vou gravar o diário do bebê. Como vocês sabem, né, o do mês 5 eu não consegui fazer. E o do mês 6 já passou alguns dias que ele fez 6 meses. Então, como eu achei que eu ia ficar meio enrolada, eu resolvi gravar aqui mesmo, tá? A gente tá indo visitar nossa família em Teresópolis. E aí eu tô aproveitando pra gravar aqui no carro. Como a viagem é longa, dá pra gente conversar bastante. Então me desculpem se a câmera fica tremendo, mas é porque eu tô no carro, tá? E também assim, não tem iluminação boa e tal, mas a intenção é conversar com vocês, né? Então a informação é mais importante do que a imagem agora. Então vamos lá, ó. Eu vou começar falando sobre o diário do bebê e eu vou juntar, tá? Eu vou fazer sobre o mês 5 e 6, mas eu queria a opinião de vocês. Como tem algumas coisas que se repetem, né? Então, para não ficar muito cansativo e repetitivo todo mês eu fazer um diário, vocês acham melhor eu juntar 2 meses ou não? Então escreva aqui embaixo para mim nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Então vocês acham que eu devo fazer o diário do bebê todo mês ou dá para fazer de 2 em 2, tá? Então vamos lá. O primeiro tópico é mês e tamanho do bebê, tá? Então, com 5 meses, o Bernardo estava com 65 centímetros e 9,3 kg. E agora ele tá com 6 meses, né? E ele tá com 68 centímetros e 9,5 kg. Então, assim, ele cresceu bastante e não aumentou muito o peso. Ele tá aqui, ó, vocês estão vendo? Depois eu vou mostrar ele pra vocês, tá bom? Ele tá dormindo. Então o que acontece? O Bernardo é um bebê bem gordinho, como vocês sabem, então sempre vendo lá as fotos no Instagram. Então se você ainda não me segue lá, que eu coloco várias fotos legais dele, da gente, tá? E o Bernardo é um bebê bem gordinho, mas ele tá mantendo o peso. Então agora ele tá engordando bem menos e tá crescendo. Então tá dando uma diferençazinha no rosto, né? Assim, ele não tá tão gordinho quanto tava antes. Então esse é o peso e o tamanho dele com 6 meses, tá? O segundo tópico é a evolução do bebê. E, gente, o Bernardo tem evoluído bastante. É muito engraçado de ver que de um dia pro outro ele muda, ele faz uma coisa diferente. Então, assim, eu tinha falado pra vocês com 4 meses que ele ainda não rolava, né? E aí, foi uma semana mesmo depois daquele diário de 4 meses, ele já começou a virar, tá? Então, com 5 meses o Bernardo já começou a virar. Ele ainda não rola, assim, sabe, de dar a volta completa, mas toda vez, a maioria das vezes que a gente deita ele, ele já vira direto, tá? Então ele gosta bastante de virar, de ficar de bruço, brincando. E ele também já tá fazendo uma forcinha na perna pra engatinhar. Não que ele esteja engatinhando, mas é sempre que a gente bota ele de bruço, ele já começa a fazer o movimento, tentando se arrastar. Só que ele coloca o rosto no chão, então ele não consegue empurrar, muito impulso. Mas ele já faz esse movimento assim pra tentar engatinhar, tá? Outra coisa também é que ele já coloca, com 5 meses, ele segurava o joelho e ficava quase pegando o pé. Agora ele já pega o pé tranquilo e ele só colocou o pé na boca 2 vezes, tá? Ele ainda não coloca o pé na boca, mas segurar o pé toda hora ele segura. Outra coisa também é falar, ele tem falado bastante, assim, não que ele fale alguma coisa, mas ele tem conversado muito. Então às vezes ele fica ba, 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 da, 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 então ele tá fazendo muito mais sons do que antes. Sentar. Ele ainda não senta completamente sozinho, assim, de ficar um tempão, mas assim, ele fica sentadinho, brinca até, segura as coisas, mas ele cai ainda. Então, o Bernardo, ele senta e fica sentadinho, mas se ele não tiver, assim, nenhum apoio e se ele quiser pegar alguma coisa, ele cai, tá? Então ele não fica sentadinho sozinho ainda, é bem firmezinho ainda não. Outra coisa de evolução também que eu posso falar pra vocês é que agora ele entrou na introdução alimentar, né? Então, o que acontece, gente? Muitas pessoas me perguntam, eu tenho até dúvida em relação a isso. Eu amamentei o Bernardo exclusivamente até os 6 meses, tá? Então, eu só dei peito pro Bernardo, nem água, nem suquinho, nem chazinho, nem nada. Foi só leite do peito. Pra não dizer que eu nunca dei mamadeira pra ele, como eu voltei a trabalhar, eu vou até falar sobre isso nas dificuldades, tá? Mas
ficou com uma pessoa, com a prima do meu marido num dia e com o meu marido no outro. Então eles deram a mamadeirinha pra ele com o leite que eu tirei do meu peito, tá? Mas ele também não pegou direito, ele mamou uns 20 ml no máximo e não quis, mas logo eu cheguei e aí deu pra eu amamentar. Então assim, foi só essas 2 vezes que ele teve que mamar na mamadeira, mas também não mamou muito. Tirando isso, só foi peito que ele mamou exclusivamente e a livre demanda, tá? Então eu não tenho um horário certo pra dar leite pro Bernardo. A hora que ele quiser, ele mama. Então a evolução foi que ele começou, né, a tomar água e também a comer as frutinhas e os legumes. O meu pediatra já introduziu os 2 juntos, tá? Então não foi só fruta para depois legume. Ele podia comer frutinha de manhã, aí ele almoça legumes e à tarde come outra frutinha e janta. Mas como eu tô começando agora, essa semana, eu ainda não tô dando tanta coisa pra ele, tá? Eu já dei maçã, pera, banana e só isso. E de legume eu fiz 2 papinhas pra ele, tá? Uma eu fiz de abobrinha, batata baroa, cenoura e frango. E a outra eu fiz de couve-flor, abóbora e beterraba e carne, tá? Então ele comeu esses tipos de legumes. Só que o que acontece? Como ele começou agora, ele ainda não come muito. Então assim, eu separei em potinhos pequenos, mas mesmo assim ele come a metade, sabe? Ele come bem pouquinho ainda, mas assim, ele não reclamou, não cospe, não faz cara feia. Ele gosta, mas ainda não tá comendo em grande quantidade, tá? Mas eu acho que é normal, porque tem pouco tempo. Tópico 3 é a rotina do bebê. E gente, por incrível que pareça, eu achei que ia melhorar e infelizmente não, tá piorando. Eu não sei o que aconteceu, mas o Bernardo, ele não tá com uma rotina muito boa, principalmente à noite, tá? Então assim, normalmente o Bernardo acorda umas 8, 9 horas, aí ele vai, desce pra tomar café com a gente, depois a gente volta com ele, dá um banhozinho, ele mama e dorme. Aí depois ele acorda, ele dorme geralmente 1 horinha. Aí a gente vai, almoça, ele fica mais um tempinho acordado e tira outro cochilinho depois do almoço, de 40 minutos de 1 hora. E aí quando é umas 6 horas, 7 horas, ele tira mais outro cochilinho. E aí eu dou banho nele geralmente umas 8h30, 9 horas. E aí quando é 10 horas ele dorme, tá? Então umas 10 horas ele costuma dormir. Eu boto a luz, ele já tá dormindo no quarto dele, então isso é uma outra coisa que mudou, né? A gente já passou ele pra dormir no quarto dele. Mas o que acontece? Eu vou falar isso nas dificuldades também. Por ele dormir lá sozinho, não sei, ele tá acordando muito mais durante a noite. Então é mais cansativo, porque eu tenho que ficar indo no quarto dele toda hora. Mas a gente quis já começar a colocar ele pra dormir no quarto dele. Então aí ele vai dormir umas 10 horas, mas geralmente ele acorda muito, gente. Ele acorda meia-noite, aí acorda 2 horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas. Mas tem dia que ele acorda de hora em hora. Então assim, às vezes ele não quer nada, não quer mamar, não quer nada. É só pra pegar ele no colo, ninar um pouquinho, ele dorme. Aí eu boto lá. Aí ele acorda de novo, aí eu pego, nino ele, boto de novo, ele dorme. Aí ele acorda. Então assim, eu ainda não consegui organizar direitinho o sono dele. Ainda não tá certinho. Mas se Deus quiser vai melhorar, né? Então a rotina dele tem sido essa: 2 banhos e 3 soninhos durante o dia. O quarto tópico são produtos mais usados, tá? Então assim, gente, o Bernardo ainda tá usando a fralda M. Assim que ele sair eu vou falar a quantidade pra vocês. Já tá quase perdendo, então só deve ter mais um pacote que eu vou usar nele. E depois eu vou entrar com a G, tá? Aí eu falo a quantidade total que ele usou de fraldas M. Mas ele tem usado praticamente as mesmas coisas, tá? A única coisa que eu tô usando com ele é o sabonete da Mamãe Bebê em barra. Pomada, a minha A mais D, A e D, né, acabou. E aí eu fui usar a Desitin. Só que, gente, gosto cada um tem o seu, né? Eu usei a Desitin e a Bepantol, e eu gostei mais da Bepantol, tá? Então todo mundo falou da Desitin, eu acabei comprando até mais. Mas eu gostei mais da Bepantol do que da Desitin, tá?
Shampoo ele usa aquele mesmo da Johnson's laranjinha ou da Granado amarelo. E só de produtos, né? Agora ele tá tomando 2 vitaminas, uma de ferro e a outra de vitamina C. E também brincadeirinha, ele tem brincado bastante. A gente comprou um tatame, né, pra botar ele, bota os brinquedinhos pra ele. Ele fica na cadeirinha que treme ainda, ele ainda usa. Só que agora ele se balança sozinho, tá? Então ele fica batendo a perna e balançando a cadeirinha sozinho. Então ele ainda usa a cadeirinha que treme e gosta bastante. Ele não fica tanto tempo, mas ainda usa. Então acho que é isso. Tópico 5, dificuldades. Gente, então vamos lá. A maior dificuldade com o Bernardo tem sido o sono. Então assim, eu já tava me acostumando, né, a acordar de 3 em 3 horas. Então pra mim tava ótimo. Mas agora ele tem acordado muito. Então o dia que ele dorme bem, ele acorda de 2 em 2. Mas tipo, noite passada ele acordou meia-noite, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas e 7 horas ele levantou. Então assim, ele tem acordado bastante durante a noite, tá? Outra coisa também é que eu voltei a trabalhar. Então assim, não que tá sendo uma grande dificuldade, porque graças a Deus meu trabalho é muito tranquilo. Eu só trabalho um dia na semana na parte da manhã. Então assim, mas mesmo assim, eu ainda não tinha falado isso com vocês. No primeiro dia que eu deixei ele, né, e tive que ir trabalhar, eu chorei muito. Então quando eu entrei no carro e saí pra ir trabalhar, eu chorei demais, que eu fiquei com uma dorzinha, o coração apertado. Então foi muito difícil, mas mesmo assim eu tenho um intervalo, volto pra amamentar ele, depois eu volto pro trabalho e volto à tarde, assim, à tardezinha. Então o meu horário tá muito tranquilo, mas mesmo assim eu fico com muita saudade e não gosto de deixar ele não. Eu queria ficar com ele o tempo inteiro, 24 horas. Então é isso, gente. A dificuldade maior mesmo é ficar longe dele e o sono. Outra coisa também que eu vou aproveitar para falar aqui, que muita gente me pergunta, tá? Me deixam vários recadinhos separados. E que me perguntaram como que eu tô fazendo para ir na academia agora, se eu tô levando ele ainda e tal. E não, tá, gente? Eu não levo mais o Bernardo pra academia. Por quê? Agora ele não dorme tanto, então ele fica acordado direto. Então não dá pra levar ele. Então ele fica com meu marido ou com a minha mãe. Então depende, tá? Mas eu não levo ele mais pra academia comigo. E outra coisa também é que a gente tá desconfiando que ele tem intolerância à lactose. Que ele teve uma diarreia e também assim, ele tem bastante cólica ainda. Então o médico tá desconfiado de intolerância à lactose. Então eu tô tendo que fazer uma dieta. Então eu não tô comendo. É claro que às vezes eu dou uma roubadinha e eu não tô fazendo tão rígido, mas eu tô evitando o máximo de comer coisas com leite derivados pra não dar cólica nele, não irritar ele, tá? Tópico 6 são as melhores coisas. E gente, eu vou falar sempre todos os diários. É muito maravilhoso ser mãe, eu tô muito apaixonada. Ele é a coisa mais gostosa desse mundo. Cada coisinha que ele faz é lindo. Tudo é perfeito. E assim, a melhor coisa é quando acorda e olha pra ele e ele abre aquele sorrisão, sabe? Então não tem um dia que assim que ele acorda, ele olha pra gente e abre aquele sorrisão reganhado, banguela. Então é muito lindo e a gente adora e é maravilhoso. E outra coisa também que é o melhor momento pra mim é a amamentação. Então assim, nessa introdução alimentar, né, eu senti um pouquinho, então eu fiquei com muito medo dele estar bebendo água, comendo fruta, comendo legume, dele largar o peito. Então me deu um aperto, sabe? Eu falei, ai, será que ele vai largar o peito e tal? Porque é um momento nosso tão íntimo, tão gostoso, sabe? Ele fica me alisando, a gente se olha, então é um momento tão gostoso que eu tô com medo de perder isso. Mas todo mundo falou que não, que ele ainda deve mamar por um bom tempo. Mas me deu um medinho, porque é um momento maravilhoso da amamentação. Tópico 7 é tamanho das fraldas e roupas, tá? Então acontece, gente, como eu falei já, as fraldas dele ainda tá usando M, mas eu só devo usar mais um pacote e vou entrar na G. E as roupas, tem algumas coisas de 6 meses M que ainda dão nele, mas o mais confortável tá sendo de 9 meses, tá? Então o Bernardo já tá usando roupa G, mas tem algumas coisas M que ainda dão nele sim. E por último, o último tópico, né, são comprinhas. E como eu tô aqui no carro, não dá pra mostrar nada pra vocês,
meses assim. Eu fiz algumas comprinhas no AliExpress, então se você tá me assistindo agora e não me segue, se inscreve aqui embaixo no meu canal para não perder nenhum vídeo, porque vão chegar várias comprinhas que eu fiz no AliExpress pra bebê, e é assim que chegar eu mostro tudo, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o diário de 5, 6 meses do Bernardo. Me desculpem se eu tô um pouco sumida, se eu não tô gravando tanto, mas assim que der eu vou gravar mais pra vocês, tá bom? O Bernardo tá aqui, eu vou mostrar ele um pouquinho, ó. Então esse é meu filhote, ele tá dormindo, ele tá enorme, gente, olha isso, e tá muito gostoso. Dá pra ver, né? Tá com sombra. Mas esse é o Bernardo com 6 meses. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui embaixo no meu canal e me sigam nas redes sociais. Facebook e Instagram é tudo Keep Bella, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.